que é o livro do Salmo 46. Às vezes nós esquecemos que ele é Deus. Então ele manda nos aquietar. Salmo 46, versículo 10. É bem no meio da Bíblia. E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes esquecemos e ficamos inquietos, agitados com o diagnóstico, imagine, de um câncer, de uma doença incurável, de uma doença autoimune, de uma cardiopatia grave, de massa renal, hepática, bem, algum diagnóstico que não é nada agradável. Às vezes algum problema familiar, e nós esquecemos que ele é Deus, situação financeira, né? Que às vezes não dá para aguentar mais. Ele é Deus para mudar qualquer classe, às vezes esquecemos disso. Lá no livro de Números, Números é o 4º livro da Bíblia, chama-se Números, entenda, pela contagem do povo de Israel, capítulo 13, Números capítulo 13, é o 4º livro da Bíblia, Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, fica atento ao que Deus está falando contigo. Eu costumo dizer, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Então fica atento ao que Deus fala, o que Deus quer falar contigo, né? O que Deus quer falar ao seu coração. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que vamos lá parar um pouquinho aqui. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Deus não mande qualquer um, mande o principal, mande o cabeça. E o Moisés vai falar isso. Enviou Moisés do deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos dar desculpa, uma pessoa sem entendimento, uma pessoa não compreendeu bem. Então Deus mandou chamar, olha, chama ali o príncipe, o maioral, o cabeça da tribo realmente. E diz assim, e eles foram e olharam, no versículo 25 diz, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Durante 40 dias eles conheceram tudo a respeito daquele povo. Quem era, entenda bem, o poder militar, bélico deles, os frutos da terra, o comportamento deles. 40 anos eles ficaram lá. E voltaram com um relato, dizendo assim, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Nós vamos mostrar aqui, pelo jeito, quer dizer, pela entonação de voz, certamente, falaram algo, vamos dizer assim, um jeito triste ou melancólico, porque o Caleb, você vai ver, Caleb foi um dos 12, e o Caleb tentou intervir, tentou mudar aquele relato ali, porque nota-se então, pelo comportamento do Caleb, que eles estavam de maneira pessimista, melancólica falando. Diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, é cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então eles falaram assim, olha, a terra é boa, pessoal, manda leite, mel, aqui ó, tem o fruto. Alguns historiadores fazem ilustração de um cacho de uva enorme, né? Grande mesmo, uma fartura. Mas aí eles começaram, olha, a terra é boa, manda leite, mel, porém o povo dessa terra é um povo forte, é um povo grande, esse povo é numeroso. Vimos aí os filhos de Anak, Anak é pescoço grande, Anak é ser gigantes. Nós vimos tudo isso ali. O jeito deles falar certamente era um jeito melancólico. Aí o Caleb intervém, e o Caleb diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, diz, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quer dizer, o cara tentou mudar o pessoal. Espera aí, um pouquinho só, deixa eu falar. Vamos subir animosamente que nós vamos prevalecer. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles não estavam errados, não. O povo realmente era mais forte. Mas espera aí, vamos voltar ao versículo 2, que eu sempre chamo a atenção. Enviar homens que espiem a terra de Canaã, que eu, Deus, quem está falando é Deus, eu, Deus, vou dar. E eles não entenderam isso. E também nós não entendemos. Nós oramos, nós vamos para o Novo Testamento, vem um versículo que é muito estudado nosso, João 14, 13. O que diz João 14, 13? João capítulo 14, versículo 13.
ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, vamos lá, pessoal, eu, Jesus, ele falando, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí nós temos que ler o 12. No 12 ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí eu digo, bem, se ele manda eu fazer o que ele fazia, eu tenho que ter o mesmo poder, eu tenho que ter a mesma habilidade, a mesma capacidade. Eu brinco e digo, para você, olha, eu faço um bolo de banana que eu duvido que você faça igual. Mas aí eu vou ter que, para você fazer igual, você tem que ter o quê? Os mesmos ingredientes, o mesmo forno, o mesmo fogão, porque tem que ser até a temperatura, tem que ser igual, para sair tudo igual. A mesma coisa somos nós com ele. Se ele diz que nós podemos fazer o que ele fazia, nós temos que ter o mesmo poder. Mas aí ele explica como, e tudo quanto pedir, que o pedir aqui é o determinar, é o exigir, é fazer, é agir, é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Quer dizer, agir em nome dele, é como um advogado perguntou para o pastor, pastor, o que o senhor está falando aí, então Jesus nos passou uma procuração, o senhor advogado entende mais do que eu. Se o senhor está entendendo dessa maneira, é dessa maneira. Aí ele está dizendo, nós temos a procuração para agir, mas o poder é dele. Ele tem o poder, ele diz, todo o poder me foi dado. Quer dizer, ele tem todo o poder, ele delegou esse poder à igreja, para nós agirmos em nome dele. Mas ele está dizendo, eu o farei. Você vai aqui uma curiosidade, no versículo 10, do capítulo 14 mesmo, 14, 10, diz assim, não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? Vamos lá? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é quem faz as obras. Não podemos esquecer que Jesus era Deus, mas estava aqui como homem. Como homem, ele está dizendo aqui, olha, eu não tenho o poder de curar, o poder é do Pai. O Pai é quem faz a obra, quer dizer, não era o homem, era o poder de Deus. Claro que alguém pode questionar nas minhas palavras assim, mas Jesus era Deus, mas estava como homem. Ele está dizendo que era o poder do Pai o que agia, o poder do Pai que fazia. É isso que nós devemos de entender também. É isso que eles não entenderam, não era o poder deles, não era a capacidade deles. Então nós oramos e ficamos inquietos. Nós oramos e ficamos desassossegados. Eu orei e nada aconteceu. Peraí, ele é Deus, é ele quem faz a obra, ele toma conta da palavra dele, ele é verdadeiro. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia. Então eu devo sempre permanecer naquela palavra dele. Eu orei sobre a palavra dele, eu tenho que crer que ele está agindo. E a ver, não cremos, porque não prestamos atenção. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado aqui nos dá uma dica, Hebreus 2. Ele diz assim, portanto convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado para as coisas que temos ouvido. Nós não prestaram. Pessoal, vocês vão espiar a terra, que eu dei ao pai de vocês, que eu falei para os pais, vocês vão espiar a terra, que eu, Deus, ele falando, eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. E quando eles viram o gigante, ele fala, ih, rapaz, esse gigante não vai ser páreo para Deus, não. Eles são grandes, mas Deus é maior. É isso que eles deveriam de fazer. Eles estão, mas Deus é maior. Mas esqueceram. Ficaram desassossegados, ficaram agitados, inquietos, quando viram, esquecendo que nós andamos por fé. Nós não andamos por vista, quer dizer, o que eles estavam vendo? Gigante, mas eles não conseguiram olhar a Deus. Eles deveriam dizer, então vai ser grande ali. Porque se eles são gigantes, se são enormes, o nosso Deus é maior. Mas esquecer mas não podemos condená-los que isso acontece conosco. Quando estamos diante de um diagnóstico, de uma doença terrível, de uma doença incurável, nós entramos em pânico, entramos em desespero. Meu Deus, por que se eu sou da igreja? Meu Deus, se eu estou na igreja, por que eu estou orando e não está acontecendo nada? Por que eu estou orando e não estou tendo resultado? Você está esquecendo que ele é Deus. Nós andamos por fé, Deus está agindo, Deus está operando. Deus, a palavra que saiu da boca dele não voltará para ele vazia. No Salmo de número 100, aqui esse foi da tarde também, só me lembrando o pessoal de casa que está assistindo aí na segunda-feira, que nós estamos na quarta à noite, né? Então, é só para você ver que não tem nada escondido. 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Então eu posso me apresentar, mesmo com um diagnóstico que eu falei, mesmo com uma situação horrível, eu vou diante dele com cântico, quer dizer, quando eu vou, meu Deus, o Senhor é Deus. Surgiu essa doença, mas o Senhor é Deus. Descobri isso, mas o Senhor é Deus. Está acontecendo isso, mas o Senhor é Deus. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Vai funcionar.
Eles então deveriam de louvar a Deus. Puxa, Deus está nos dando a terra dos gigantes. Deus está nos dando a terra que tem um povo numeroso. Deus está nos dando a terra de um povo que é mais forte do que nós. Mas é Ele quem vai dar, é Ele que vai agir. Somos nós que então devemos crer. Olha, esse caso é perdido, esse caso é incurado, esse caso não tem jeito, mas Ele é Deus para mudar essa situação. Ele é Deus para reverter esse quadro. É assim que devemos nos apresentar. Sabei que o Senhor é Deus. Lembra do caso do Abraão, Gênesis 17. Só para lembrar isso aqui rápido. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aqui é um resumo. O Abraão, nós conhecemos, era um homem de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele nem conhecia, mas que Deus mandou, ele obedeceu. Mas no meio do caminho, chegou um momento que ele entrou em diálogo com a esposa dele. Porque no capítulo 15, Deus diz que ele seria pai de muitas nações. No capítulo 16, a Sara aparece em cena e diz: Abraão, estou envelhecendo, sou estéril, você está ficando velho também, está envelhecendo. Então tem aqui Agar, nossa serva, vamos ter filhos com ela. E o Abraão aceitou. Tudo bem, teve o filho, mas o filho que ele teve, entenda bem, não foi plano de Deus, não era um plano perfeito. E o Abraão, então, se você ler, sempre gosto de explicar para o nosso povo, o último versículo do capítulo 16, porque tem esse detalhe. Era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então, ele foi pai com 86 anos, já era um milagre. Para os dias atuais não é um milagre, não é verdade? Mas de vez em quando você ouve, um dia desse eu estava vendo um ator de Hollywood famoso, com 77 anos, pai. Bom, acontece, um homem, né? Botei isso, tudo bem, 86 anos. Aí ele foi simplesmente, teve o filho, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Eu sempre gosto de falar, o que aconteceu os outros anos? Somos nós que talvez algum tempo não estamos tendo, entenda bem, algum contato com Deus, alguma experiência. Algum tempo não temos história para contar, não temos bênção para contar, porque não estamos no plano dele, não estamos na presença dele. E ele então disse para ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Você envelheceu, eu continuo sendo Deus. Verdade. Antes dessa reunião, ele é Deus. Depois dessa reunião, ele não é mais Deus, nem menos Deus. Ele continua sendo Deus. Se nossa geração, entenda, a minha já não posso falar tanto, já estamos... hoje a pessoa da terceira idade me perguntou: pastor Jaime, é os homens que vencem, as mulheres que vencem, como é que ele deu a opção de nome? Agora, e nós? Né? Aí tem MQV, HQV, é o TQV que eu falei. O que é TQV? Terceira idade que vence. Então a terceira idade tem que vencer também, não tem esse negócio de ficar velhinha, acabou não, tem que ficar, mas ficar na presença dele. Mas não estou mandando ser pai com 100 anos não, tá? Nem a mulher ser mãe com 90 anos, mas só dizendo que na presença de Deus as coisas acontecem. Ele está dizendo, o plano é dele, o plano dele é perfeito, o plano dele era perfeito para Israel. Vocês querem olhar a terra? Tá bom, vamos lá olhar. Mas quando eles viram, eles se intimidaram, somos nós. Nós temos que andar por fé, o que Deus falou. Não quero saber quem tem lá na frente, eu quero saber que agindo Deus, ninguém impedirá. Segura essa palavra hoje. Vamos voltar onde nós começamos, Salmo 46, versículo 10. Então ele diz para nós: aquietai-vos, quer dizer, aquieta-te, principalmente depois da oração. Sabei que o Senhor é Deus, quer dizer, sabei que eu sou Deus, desculpe. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus quer fazer isso, você mostrar a glória dele. Como é que você conseguiu? Rapaz, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu soube do seu casamento, soube, você foi restabelecido, a sua saúde, eu vi que você teve muito, tive uma luta aí, mas confiei no poder de Deus, invoquei e falei, não, ele é Deus, e ele mudou essa história. Quer dizer, sempre tem um bom testemunho. 11, o Senhor dos exércitos está conosco, é o Jeová Sabaote, né? Está conosco, ele é bom de briga, e diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, não temos que ficar com medo de nada, nós temos esse Deus que tudo pode, glória a Deus.